Graça e paz, meu amado irmão. Estou de volta agora no segundo tópico da nossa lição, no segundo vídeo. Fizemos um primeiro vídeo que você já deve ter assistido. Se não assistiu, procure o vídeo número 1, que é o tópico 1. Nós estamos agora no tópico 2 da nossa lição de número 9, o milagre de Deus em sua casa. Nós vamos agora para o segundo tópico da nossa lição, cujo título é Deus realiza milagres. É o tema do nosso segundo tópico. Esse Deus que nós servimos, que nós conhecemos, Ele continua realizando milagres. E é maravilhoso demais experimentar um milagre da parte de Deus. Mas vamos procurar compreender como se dá o milagre. Como Deus realiza milagre nas nossas vidas. Aqui alguns elementos importantíssimos que precisam ser levados em consideração. E eu quero compartilhar com você. Vamos então ao primeiro subtópico dentro desse tópico que nós estamos estudando. O primeiro subtópico fala a fé do profeta. Nossa sociedade está carente de referenciais, pessoas cujo viver seja contagiante e desperte nos outros a fome e a sede de conhecer a Deus. Nós observamos que aquela mulher, no meio da crise que ela estava passando, uma crise sem precedentes. Imagina como estava o emocional daquela mulher. Ela chega até o profeta e meio que no meio de um desabafo, ela diga para Eliseu: meu marido, teu servo, morreu. Ela chega ali num desabafo, quem sabe no momento de descontrole emocional, ela vira para o homem de Deus e fala: ele servia a Deus e agora ele morreu e deixou uma dívida tremenda. Aquela mulher foi buscar em Eliseu, porque ela tinha Eliseu como um homem de Deus. Ele era um referencial de Deus para aquela sociedade, para aquelas pessoas e para aquela mulher. E ela viu e entendeu que ele teria resposta para dar para ela, uma solução para o seu problema. Ela estava ali angustiada, aflita, desesperada, uma mãe chorando pelos filhos, chorando a perda do companheiro que partiu, e agora a incerteza em relação ao seu futuro e o futuro dos seus filhos. E aquela mulher chega e encontra um homem que era um referencial para a sua geração. Meu amado, eu fico preocupado com a minha geração. Nós vivemos aquilo que pode ser chamado um verdadeiro paradoxo da fé cristã. Nós temos muitas igrejas espalhadas por este país, muitas igrejas aqui na minha cidade, em cada esquina uma igreja, costuma ver num bairro bem próximo da outra, uma igreja aqui, uma igreja logo à frente. Então nós temos muitas igrejas. Consequentemente, alguém poderia pensar, muitas igrejas, é muita essência de Deus, é muito conhecimento de Deus. E aí é que está o perigo, é um verdadeiro paradoxo. Muita igreja e as pessoas continuam vazias de Deus, porque o que as pessoas estão procurando muitas vezes não é necessariamente somente a igreja. As pessoas estão procurando pessoas que ensinem, não somente com as suas palavras, com o seu conhecimento, com a sua oratória. As pessoas estão procurando pessoas que de fato sejam um modelo de liderança, um modelo de fé, que seja um referencial de princípio, de caráter, pessoas que ensinem a partir das suas vidas. Nós vivemos esta crise, a crise de referenciais, e os líderes eclesiásticos, os líderes religiosos das grandes denominações que nós temos nesse país, não estão vivendo em conformidade com os princípios da fé cristã. Muitos se corromperam, muitos se curvaram diante do dinheiro, muitos se curvaram diante do prêmio, estão muitos mais preocupados em construir impérios e patrimônios para si e para suas famílias, do que necessariamente construir impérios
impérios no reino de Deus, conduzindo almas para o reino de Deus. Muitos estão preocupados em construir e guardar um grande tesouro nessa terra e perderam a visão de ter um grande tesouro no céu. Meu amado, um desafio que nós temos, eu e você, é sermos um referencial de Deus no meio desta geração. É levar esta sociedade a ter fome de Deus, a ter sede de Deus. É aquela forma de pregar o evangelho, às vezes sem palavra. É aquele evangelho que é pregado com o nosso testemunho, com o nosso exemplo, com a nossa postura, com o nosso comportamento. Um testemunho, ele fala mais do que 1000 palavras. Talvez as pessoas não vão até as nossas igrejas ouvir a nossa mensagem, a pregação, mas elas querem ver o evangelho através das nossas vidas. A sociedade na qual nós estamos inseridos está uma sociedade desorientada, uma sociedade muitas vezes desacreditada da igreja, mas não de Deus, desacreditada talvez da igreja, por causa dos maus exemplos de alguns líderes que se dizem portadores da visão e da revelação de Deus. E compete a mim e a você, na direção de Deus e cheios do Espírito Santo, sermos um referencial de Deus no meio dessa sociedade. Vamos então, meu amado, para o nosso segundo ponto nesse segundo vídeo, que ele destaca o seguinte: a viúva procura Eliseu. Há perdas que não podemos admitir: a perda da família, a perda da fé e a perda da moral. É preciso tomar a firme decisão de se buscar ajuda. Aquela viúva, ela decide buscar Eliseu, meu irmão. Ela não estava mais aceitando aquela perda, ela já havia perdido o marido. Por força da circunstância, o marido morreu, era uma coisa que não dependia dela. Mas agora, quanto a perder os 2 filhos, ela não aceitou passar por aquela perda. Ela não aceitou passar por aquela situação. Ela decide sair de casa e buscar uma solução para o seu problema. Meu amado, há coisas na vida que nós não podemos perder. Nós podemos perder muitas coisas. Muitas pessoas perdem o emprego, perdem a saúde, perdem casa, perdem carro. São coisas passageiras, são coisas efêmeras, são coisas materiais. Mas existem perdas com as quais nós não podemos conviver. É a perda da família, é a perda da moral, é a perda da fé, é a perda de valores e princípios. Essas perdas nós não podemos aceitar. E quando nós estamos sentindo que estamos perdendo essas coisas importantes com as quais nós não podemos perder, meu irmão, é momento de pedir ajuda. É momento de clamar por socorro. É momento de você ir até alguém e pedir ajuda, meu irmão. É momento de você tomar atitude e fazer alguma coisa. Veio ao meu pensamento a passagem na Bíblia que fala de Judas. Judas, ele era tesoureiro do cristianismo. Foi o primeiro tesoureiro do cristianismo. Ele começou muito bem a sua jornada. Ele começou ganhando. Ele ganhou a confiança de Jesus. Ele ganhou o ministério, ele ganhou uma chamada de Deus para a sua vida. Mas o maior erro que Judas cometeu ao longo da sua caminhada não foi necessariamente ele ter roubado aquele dinheiro que era depositado, não foi ter vendido Jesus por 30 moedas. O maior erro que Judas cometeu foi estar do lado de Jesus e nunca ter chegado para Jesus para confessar a sua fraqueza, confessar a sua índole, a sua tendência. Senhor, me ajuda. Eu tenho uma verdadeira loucura, compulsão que eu não consigo controlar quando eu vejo dinheiro. Me ajuda.
tem misericórdia de mim. Judas nunca virou para Jesus e expôs para Jesus a sua fraqueza. Ele nunca falou para Jesus o que ele sentia. Ele guardava para si. Meus amados, há coisas que nós não podemos guardar para nós mesmos. Há momentos que nós precisamos pedir ajuda, que nós precisamos pedir socorro, porque nós não podemos admitir determinadas derrotas, fracassos e perdas na nossa vida. Não podemos perder o nosso casamento, não podemos perder a nossa família, não podemos perder a santidade de Deus na nossa vida, não podemos perder a nossa fé. E quando somos tentados, nós corremos para os braços do Senhor, clamamos pelo perdão, clamamos pela misericórdia e buscamos ajuda. Foi o que essa mulher fez. Ela saiu de casa, deixou o problema em casa e foi buscar a solução do seu problema, porque ela não aceitava conviver e aceitar aquela derrota. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que nos diz o seguinte, no terceiro tópico: Deus utiliza aquilo que temos. O milagre passa pela relação bilateral entre o homem e Deus. Nesta relação, cada um oferece ou apresenta alguma coisa. Meu amado, o milagre, muitas vezes, ele passa pela relação bilateral. A ação do homem e a reação de Deus. Eu lembro daquela passagem que aquela mulher que sofria do fluxo do sangue. Jesus não estava ali para curar aquela mulher. Ele estava indo à casa de um pai desesperado, que a sua filha estava moribunda à beira da morte. Mas aquela mulher, ela entra na história sem pedir licença. E ela toca nas vestes de Jesus e arranca um milagre. E Jesus fala: olha, alguém tocou em mim. Meu irmão, no meio daquela multidão, era a coisa mais óbvia alguém ter tocado, esbarrado em Jesus. Mas ele foi enfático ao afirmar: essa pessoa que tocou em mim, ela tocou de forma diferente, porque eu senti sair virtude de mim. E a mulher se apresenta convicta que foi ela que tocou, porque ela provocou o milagre. Foi uma relação bilateral. Meu irmão, Deus está esperando que você o busque com intensidade. Deus está esperando que você o busque de uma forma talvez que você nunca buscou até hoje, porque Deus deseja operar um milagre na sua vida. Milagre, ele não acontece por um acaso, meu amado. Milagre é uma relação entre Deus e o homem. E nessa relação, o homem oferece alguma coisa. O homem entra com a fé. Aquela mulher, ela entrou com um pouco do azeite que ela tinha. E Deus opera dentro daquilo que nós temos. Davi, ele tinha algumas pedras. Moisés, ele tinha um cajado. Eliseu, ele tinha a fé. Meu irmão, todos nós temos alguma coisa. Precisamos desenvolver valores, riquezas do reino de Deus, valores perdidos na nossa caminhada, que nós nos desviamos desses valores ou esquecemos ao longo do tempo. Nos lembra aquela passagem da dracma perdida, que aquela mulher perdeu a dracma, mas ela acendeu a luz e iluminou e conseguiu e fez uma grande festa. Quem sabe, em meio a toda esta crise que você está passando, essa dificuldade na família, esse problema no casamento, esse problema espiritual, esse problema de enfermidade, quem sabe não é Deus querendo despertar em você valores esquecidos, valores abandonados e perdidos dentro aí do seu coração. O milagre, ele é uma relação bilateral entre a ação do homem e a reação de Deus. Meu amado, busque a Deus com intensidade e você verá o milagre e as maravilhas que Deus fará na sua vida. Vamos então para o nosso terceiro e último tópico, meu querido. Estamos encerrando aqui o bloco 2.
desse da Escola Bíblica Dominical. E aqui, logo a seguir, você vai observar que está o vídeo de número 1 e também o vídeo de número 3. Você vai assistir o vídeo 1 falando do tópico 1, o vídeo 2 falando do tópico 2 e o próximo vídeo que nós faremos falando do tópico 3. Meu amado, não me abandone. Eu aguardo você para o próximo vídeo. Não saia daí. Continue participando. Que Deus te abençoe, meu amado, no nome de Jesus.